Vamos falar um pouquinho dessa nossa nova orientação técnica do IBRAOP. Ela já está em fase final, nós estamos já 90 e tanto por cento pronta, está passando por uma revisão e esperamos que em breve, aí no próximo mês, talvez, a gente colocar em consulta pública. Tá? E aí, nesse momento, nós vamos receber de vocês, gostaríamos de receber dos senhores, de vocês, né, contribuições. É um assunto bastante polêmico, que o IBRAOP começou a discutir em razão da pandemia, né? Isso chegou essa demanda ao IBRAOP de diversas fontes aí, solicitando que a gente discutisse esse assunto. E, na sequência, o CREA de Santa Catarina chamou o IBRAOP. Olha, isso aqui em Santa Catarina, né, estamos recebendo diariamente uma demanda aí para discutir esse assunto em relação aos contratos. Né? E aí o IBRAOP esteve lá, fizemos lá um seminário, um dia, 2 ali de debate sobre justamente o que fazer com a questão dos reequilíbrios econômico-financeiros dos contratos. Né? Independente até da pandemia, mas como resolver essa situação. E aí, né, foi constituído então o grupo no IBRAOP para elaborar essa orientação técnica. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Bem, então, as orientações técnicas do IBRAOP têm essa finalidade, né, consolidar o entendimento dos técnicos dos tribunais de contas a respeito de determinado tema, temas que existem dúvidas, que existem controvérsias, temas aí nebulosos, né, temas que necessitam uma discussão, um entendimento para uniformizar, né, junto, sobretudo, aos próprios órgãos de controle, né, aos nossos auditores, mas também para os órgãos jurisdicionados, né, que se baseiam nas nossas orientações técnicas para desempenhar suas atividades, inclusive. Né? E essas orientações técnicas, ela tem uma legitimidade, entendemos que tem, por quê? Porque é uma discussão em nível nacional, participando inúmeros profissionais aí do controle externo, inclusive de outras instituições, contribuem com esse trabalho, contribuem, né, com esse trabalho. Então, e aí, com isso, entendemos que representa, né, de fato, o entendimento, sobretudo, dos órgãos de controle externo. Tá? Essa é a finalidade, então, das nossas orientações. Aí temos aí as nossas 8 orientações técnicas, né? Começamos lá com um projeto básico em 2006, lá em Foz do Iguaçu, né? Foi a primeira. E fizemos, então, no ano de 2020, ali o projeto executivo. Muito interessante, quem não conhece, entra lá no site do IBRAOP, quem ainda não conhece, né, consulte as nossas orientações. Bem, e esta aqui, então, já estamos aí com mais de 27 reuniões, 28 reuniões, trabalhando, maioria online, né, semanalmente a gente vem discutindo esses assuntos, e tivemos uma reunião virtual, com este grupo aqui, constituído de colegas aí do TCDF, do TCU, né, do Espírito Santo, do Mato Grosso, né, e eu já aposentado, mas era lá de Santa Catarina e tal. Né? Então, esse é o grupo que vem trabalhando nessa orientação desde o ano de 2022. Né? E aqui, um pouquinho do pessoal, né, que vem atuando. Nós tivemos ali esse diálogo técnico lá no CREA de Santa Catarina, uma primeira reunião de preparação aqui, né, do lado. Esse aqui aponta. Não sei se aponta. Hein? No de baixo aponta? Não, eu queria o apontador a laser e não achei. Bom, mas então, pessoal, então nós tivemos esse diálogo técnico lá no CREA, fizemos na sequência uma reunião no TCU, também foi uma articulação ali, uma demanda do próprio TCU, que queria ver como estava esse andamento. Então fizemos uma reunião lá no TCU, fazendo a exposição de como estava o trabalho, colhendo sugestões, né, importantíssimo isso,
Nós também, em alguns momentos, a gente traz profissionais para apresentar algum tipo de sugestão, né, para a nossa orientação técnica. E, na sequência, nós, então, aqui apresentando o grupo, aqui uma reunião presencial em Brasília, e ali para exemplificar, do lado esquerdo aqui, para exemplificar as reuniões que fazemos virtuais. Então, vamos lá. Aqui nós temos, então, a estrutura da nossa orientação técnica, né? Tem ali os objetivos, referências, siglas, definições, conteúdo técnico, diretrizes a serem observadas na formulação do pedido, o que a empresa tem que apresentar, documentação necessária, análise do pedido pela administração, né? Da admissibilidade, o que a administração tem que analisar para admitir ou não o reequilíbrio, né? Critérios de pressupostos básicos para o deferimento, claro. E aí que um ponto importante, esses 5.3, são modalidades que nós estamos definindo, são 3 modalidades que nós entendemos da possibilidade de se praticar o reequilíbrio econômico-financeiro. Tá? São modalidades, nós vamos ver já um pouquinho mais sobre o que é isso. Tá? O reequilíbrio global com mudança de database seria o 3º, reequilíbrio até a data do próximo reajuste o 2º e reequilíbrio por período determinado. Já vamos ver um pouquinho o que é isso. Fonte de referência dos custos, observações sobre métodos para apuração do desequilíbrio contratual. Quantos métodos existem por aí? Vou comentar um pouquinho mais à frente. Disposições complementares, né, uma série de questões que esclarecem um pouco mais os aspectos da orientação técnica. E anexos. Tá? Aí aqui temos, então, na verdade, para que serve, né, esta orientação técnica, elaborada com base em debates de âmbito nacional, por técnicos envolvidos diretamente com a auditoria de obras públicas, estabelece diretrizes e premissas e procedimentos para a concessão do reequilíbrio econômico-financeiro solicitado pela contratada nos contratos administrativos de obras e serviços de engenharia. Obras e serviços de engenharia. Né? E aí, e essas diretrizes, pessoal, então tratam do equilíbrio econômico-financeiro de contrato em função da variação dos custos dos insumos decorrentes, vejam, decorrentes somente, essa palavra é importante, somente, né? De fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis que inviabilizam a execução do contrato tal como foi pactuado. Aqui é a exceção, então os demais aspectos, os demais casos até de reequilíbrios não se aplica, ela é focada nesta situação. Tá? Então, o reequilíbrio econômico-financeiro a gente define aqui tem uma série de definições, de conceitos, né? Aqui eu trouxe só 4 para exemplificar o que é onerosidade excessiva, o fato gerador, o que é isso? O que é o fato gerador? É o momento do pedido ali que a empresa identifica como sendo o momento que desequilibrou o contrato. Ou, por outro lado, a administração também pode identificar ou dizer que o fato gerador acontece, às vezes, até um pouco diferente deste momento que a empresa solicitou. Então, o fato gerador pode acontecer por indicação da empresa ou por entendimento da administração pública. Tá? Ponto de corte seria o momento em que, então, se estabelece o momento ali que eu vou fazer o cálculo, né? Vou, então, entender que houve o desequilíbrio do contrato e aí vou conceder o reequilíbrio, corrigindo essa defasagem aí que pode ter acontecido nos custos, dos insumos. Tá? Então são pontos aí, tem uma infinidade de definições, de conceitos,
Nós vamos tratar, porque tem as espécies de reequilíbrio, nós consideramos nessa orientação técnica 3 espécies. Tem gente que entende que teria uma 4ª espécie, né? Enfim, nós nessa orientação tratamos dessas 3 espécies e focando na questão da revisão, tá? Que é uma das espécies de reequilíbrio. Então nós vamos tratar aqui nessa orientação somente da revisão, que dá origem realmente ao reequilíbrio econômico financeiro, tá? Modalidades, então é isso aqui que a gente comentou lá. São 3 modalidades. A primeira é o seguinte: reequilíbrio por período determinado. O que significa? Né? Que a empresa, então, solicitou num determinado momento que o contrato estava desequilibrado. E aí a administração analisa, se estiver de acordo, ela concede o reequilíbrio de uma forma estanque, somente até aquele momento, somente aquele período ali, ou seja, seria indenizatório, ou seja, só aquilo que passou, só aquilo que já aconteceu, que já houve inclusive possivelmente até medições, que ali a administração vai conceder o reequilíbrio, ok? Então é um caráter só indenizatório, não vai para frente, não mexe nos valores para frente, tá? Já o segundo ponto é fazer o ajuste, fazer a revisão e levar isso, mesmo que tenha algum aspecto de indenizatório, de parcelas que já passaram, mas eu corrijo os valores dos insumos até a data do reajuste. Entenderam? A primeira é estanque, eu faço aqui só o que já aconteceu, o que já mediu, ou o que já executou e mesmo que não tenha medido, eu vou corrigir até aquele momento. Na segunda, eu posso fazer isso também, indenizatório, se tiver alguma parte, e levo até o próximo reajuste, e lá eu faço a revisão de tudo. Pode ter acontecido até o próximo reajuste um novo reequilíbrio, mas aí eu compenso tudo, vou ver o que o reajuste vai cobrir disso, o que o reequilíbrio já contemplou, né, de correção desses valores. Então vejam, conseguiram identificar? A primeira estanque, a segunda vai até o próximo reajuste, reviso esses valores até o próximo, e lá eu faço a verificação. O que aconteceu? O reajuste cobriu isso tudo? Quem sabe? Não, se não cobriu, então o reajuste compensa mais uma pequena parcela, ou seja, lá na data do próximo reajuste eu faço uma revisão de tudo, faço um ajuste. E o terceiro é aquela metodologia, nós não estamos falando aqui de métodos de cálculos, tá, pessoal? Não estamos falando de métodos, isso aqui é modalidades das possibilidades de você fazer essas correções aí de possíveis defasagens, tá? E essa terceira é uma revisão global da planilha orçamentária, e eu faço daqui para frente. A princípio, vamos dizer, se não acontecer nada no meio do caminho, eu faria essa revisão até o final do contrato, tá? Só que com mudança de database, ou seja, aconteceu lá o contrato, aconteceu a proposta no início, digamos lá em abril, eu faço isso lá em outubro, só que no próximo abril seria, né, o reajuste, um ano depois do orçamento, um ano depois do orçamento, pela nova lei é do orçamento, né? Um ano depois eu teria o reajuste. Só que houve o pedido de reequilíbrio, eu calculei, entendi possível, faço a revisão disso tudo, só que com mudança da database. Então, se eu fiz isso em outubro, ali foi o ponto de corte, ali foi o fato gerador, essa database vai acontecer, o reajuste na nova database vai ser em outubro. Ou seja, era aqui em abril, houve o reequilíbrio lá em outubro, corrigi os valores e aí faço o novo reajuste um ano depois, ou seja, novo outubro. Só que, se não acontecer mais nada daqui para frente, eu corrigi esses preços até o final.
do contrato. Ok? Claro que pode acontecer novos pedidos de reequilíbrio por parte da empresa ou por parte da administração, pode acontecer novos reequilíbrios ao longo desse período aí, daí para frente, né? Pode acontecer. Enfim, entenderam a diferença aí das três? É isto. Bom, vamos rapidamente aqui, né? Então, métodos. O IBRAOP, eu vou extrapolar um pouquinho, Alisson. Meus 5 minutos eu vou gastar. Os outros não gastaram, hein? Então, métodos para apuração dos reequilíbrios, pessoal. Existe aí alguns métodos. O que faz o método? O método faz exatamente o cálculo do que seria o gatilho. É 5%? É 10%? É quanto por cento? É 7% que eu considero desequilibrado ou não o contrato? Então, esse índice, primeiro, que esse percentual não existe em nenhuma norma, nenhuma legislação, mas tem métodos aí que considera até 100% do lucro, né? Tem métodos que considera o lucro da proposta da empresa, do BDI da empresa, tem métodos que consideram o lucro considerado lá no orçamento base da administração, né? Eu já vi, acompanhei processos que com 3% deram um reequilíbrio econômico financeiro para o contrato. Foi um entendimento da administração, né? Então tem vários métodos aí, nós já identificamos aí uns 6, 8 métodos e não chegamos à conclusão que nenhum desses estaria correto na totalidade, vamos dizer assim. Todos têm parâmetros importantes, outros não, enfim. Então, por isso, o IBRAOP optou por não indicar um método para o cálculo desse gatilho, né? E também da apuração efetiva dos valores. O que se dá aqui são parâmetros, são diretrizes, aquelas modalidades, né? Agora, pode vir uma legislação, pode vir alguma jurisprudência de Tribunal de Contas definindo, olha, se passar 5% do lucro, faz-se o reequilíbrio. Se passar tanto por cento do valor do contrato, faz-se o reequilíbrio, né? Então, isso o IBRAOP não está indicando. Por quê? Porque realmente esses métodos, tem métodos bons, tem métodos, né, razoáveis e tal. Então, essa é a questão dos métodos, tá, pessoal? Então, o método de cálculo de quando é o gatilho, isso não estamos fazendo. Mas a orientação técnica ela é bem interessante, por quê? Porque dá toda a orientação, as diretrizes para que se estabeleça esses procedimentos para o reequilíbrio, tá? Tem aqui, pessoal, nós temos um fluxograma que vai ser um anexo da nossa orientação. Não vou também aqui discutir, mas ele segue ali embaixo, no finalzinho, né, tem as três modalidades. Dali para frente, então, o que pode acontecer, né? São os procedimentos que estão descritos na orientação técnica, e aqui uma forma visual, uma forma gráfica de vocês entenderem o que significa esses procedimentos. Então, aqui vocês vão ver que é mais ou menos o que eu falei. Vai acontecer pagamento de serviços executados e medidos, nesse lado direito, com alteração de valores a executar, com mudança de database. Essa é a terceira modalidade. Aditivo contratual, monitoramento importante nesses dois métodos aqui, tá? Monitoramento para ver o que vai acontecer e revisão no terceiro ali na próxima, né, a nova data base, aquela de outubro do ano seguinte, certo? Então aqui nós temos também dessas modalidades, também um gráfico ilustrando o procedimento dessa modalidade. Como é que eu faria isto? Então aqui ali embaixo tem as orientações de como entender esse procedimento aqui, essa modalidade. Esse é o primeiro. O segundo aqui, tá? Data do próximo reajuste, o reequilíbrio até a data do próximo reajuste. Lá eu faço aquela revisão e verifico se tem alguma coisa a compensar entre o reequilíbrio concedido e os reajustamentos. E o terceiro é este aqui, ok? Passei um pouquinho.
daqui a alguns dias, talvez mês seguinte, não sei, nós estamos colocando em consulta pública. E aí gostaríamos de ouvir a opinião, né, de vocês aí, com contribuições, porque o importante é que isso aqui tenha um alcance e que solucione, né, ajude a solucionar, né? Se não vai trazer a totalidade do resultado para todo mundo, mas que possa trazer um auxílio para isso.